Você está vendo o homem nessa imagem? O nome dele é Ismail Haniyeh, e ele está se reunindo com os líderes do Irã sem saber que dentro de poucas horas ele será eliminado pela inteligência de Israel. Nas filmagens que você está vendo agora, dá para perceber o líder do Hamas apontando para a televisão onde estavam passando notícias, ao vivo, sobre o ataque de 7 de outubro que estava acontecendo em Israel. É possível ver o líder do Hamas sorrindo. Israel coletou todas essas evidências e informações com o serviço de inteligência e decidiu: é o momento de eliminar. Você provavelmente já sabe que o líder do Hamas foi eliminado. Mas o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo foi como a inteligência de Israel o eliminou de forma tão precisa que apenas ele foi atingido. Até o outro líder terrorista que estava no quarto ao lado não foi atingido. E você provavelmente está se perguntando: como isso é possível? Continue aqui com a gente assistindo, que nós vamos explicar detalhe por detalhe, aqui no Ótica Militar. Mas antes de explicarmos como Israel executou essa operação, você precisa entender quem era Ismail Haniyeh e por que ele se tornou um alvo de alto valor para a inteligência israelense. Ismail Haniyeh nasceu em 1962 no campo de refugiados de Al-Shati, na faixa de Gaza. Ele se juntou ao Hamas nos anos 1980 e ascendeu rapidamente nas fileiras da organização. Eleito para liderar o braço político do Hamas em 2017, Haniyeh era amplamente considerado o líder geral do grupo. Mas aqui está o ponto mais importante. Haniyeh não era apenas um líder político. Ele era o rosto diplomático do Hamas, atuando como uma espécie de embaixador da organização. E foi exatamente esse papel que o tornou um alvo. Por muitos anos, Haniyeh não estava no topo da lista de alvos de Israel. Por quê? Porque ele residia fora de Israel, fora da Judéia e Samaria, e fora da faixa de Gaza. Ele não era considerado uma ameaça imediata. Mas tudo mudou em 7 de outubro de 2023. Após o ataque do Hamas contra Israel, que matou 1.200 pessoas e levou 250 reféns, o governo israelense jurou eliminar qualquer pessoa que tivesse participação nesse ataque. E logo ficou claro que Haniyeh não era apenas uma figura decorativa. Ele estava profundamente envolvido no planejamento, na execução e no financiamento dos atos terroristas de 7 de outubro. Logo após o ataque, Haniyeh foi citado dizendo: "Continuaremos a resistência contra o inimigo até que libertemos nossa terra, toda a nossa terra." E aqui está a parte mais hipócrita de toda essa história. Haniyeh se apresentava mundialmente como um defensor do povo palestino, um homem que lutava pela causa de Gaza. Mas você sabe onde ele morava e passava a maior parte do seu tempo? Em hotéis de luxo no Catar. Enquanto os palestinos em Gaza sofriam, Haniyeh vivia em luxo absoluto. Segundo estimativas, a fortuna de Ismail Haniyeh era avaliada entre 2 bilhões e 500 milhões e 4 bilhões de dólares. Ele viajava em jatos particulares entre Teherã, Istambul, Moscou e Cairo. Documentos e recibos apreendidos por Israel durante operações terrestres em Gaza revelaram que um dos filhos de Ismail Haniyeh, Moaz Haniyeh, comprava joias de luxo no valor de dezenas de milhares de dólares. Um único recibo mostrava uma compra equivalente a quase 2 anos de salário para um palestino médio em Gaza. Em outras imagens, também é possível ver os filhos do líder do Hamas deitados e sorrindo para fotos em camas de luxo em hotéis no Catar. Enquanto isso, multidões de palestinos em Gaza se aglomeravam do lado de fora da sede da UNRWA em Deir al-Balah, implorando por comida e produtos básicos. Uma idosa palestina foi filmada dizendo abertamente: "Toda a ajuda vai para eles, para suas casas. Eles pegam tudo." ما في المساعدات كلها نازله تحت. المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله. احنا جايين من غزه وكل الدعم بيجي لنا. انا بحكي ما بخافش منهم. كله للبيوت إلهم. Essa é a realidade de quem eram os líderes do Hamas, bilionários vivendo em luxo, enquanto o povo que diziam defender sofria. Em 31 de julho de 2024, Israel eliminou Ismail Haniyeh em um ataque em Teherã, capital do Irã. Isso mesmo, você não ouviu errado. Um dos principais líderes do Hamas foi morto no coração do Irã, um dos países que estão entre os principais apoiadores do grupo palestino. Mas aqui está a pergunta que você provavelmente está fazendo.
Por que um líder político do Hamas estava no Irã? Haniya estava lá para participar da cerimônia de posse do novo presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, demonstrando os laços estreitos entre o Hamas e o governo iraniano. O ataque ocorreu apenas horas depois da posse. E aqui está o que torna tudo ainda mais impressionante. Haniya não estava em um hotel qualquer. Ele estava hospedado em um complexo altamente protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana, conhecido como Neshat, localizado em um bairro nobre do norte de Teherã. Este é um local usado para retiros, reuniões secretas e para hospedar convidados proeminentes. A segurança deveria ser impenetrável, mas claramente não era. Às 2 da manhã, hora local, um dispositivo explosivo foi detonado remotamente. A explosão foi tão precisa que atingiu apenas o quarto de Haniya e seu guarda-costas. O líder do Hamas morreu instantaneamente. Isso demonstra um nível de planejamento e execução dignos dos melhores serviços de inteligência do mundo. A morte de Haniya em solo iraniano levantou questões sérias sobre a capacidade do Irã de proteger seus aliados. Foi um momento profundamente humilhante para o regime iraniano, que há muito tempo se apresenta como o protetor da resistência contra Israel. Mas afinal, como Israel conseguiu realizar um ataque tão ousado no coração do Irã? Inicialmente, muitos acreditavam que Israel havia usado um caça-furtivo F-35 para lançar um míssil guiado de precisão. Os F-35 israelenses têm sido usados para atacar alvos em Gaza e no Líbano a um ritmo muito alto, com apoio logístico dos Estados Unidos e países europeus. Mas havia um problema com essa teoria. Os F-35 têm um alcance limitado e não conseguem chegar ao Irã sem reabastecimento aéreo. Israel teria que usar uma operação de reabastecimento aéreo com um avião-tanque, o que exporia essas aeronaves perto do espaço aéreo inimigo. Outra possibilidade seria Israel usar um novo tipo de tanque de combustível externo para estender o alcance do F-35. Nesse caso, a aeronave se livraria do tanque externo quando estivesse próximo ao alvo, para recuperar suas capacidades furtivas. Mas essa teoria acabou caindo por terra. Uma investigação revelou algo muito mais impressionante e engenhoso sobre como tudo aconteceu. Você está vendo esse pequeno dispositivo do tamanho de uma caixa de fósforos? Este é um tipo de dispositivo explosivo bastante usado pela inteligência de Israel. Segundo relatos, um dispositivo explosivo foi secretamente plantado na casa de hóspedes onde Haniya costumava ficar em Teherã. E o mais incrível, a bomba foi colocada lá cerca de 2 meses antes do ataque. Por 2 meses, um explosivo permaneceu oculto em um complexo altamente protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana. Como isso foi possível? Como os agentes israelenses conseguiram infiltrar um local tão seguro? Bem, isso nos leva a uma questão fascinante sobre segurança e vigilância. Muitas vezes focamos tanto em ameaças externas que negligenciamos vulnerabilidades internas. É como aquela antiga história do cavalo de Troia. Às vezes, a maior ameaça já está dentro dos muros. E aqui está outro detalhe impressionante. Haniya era uma criatura de hábitos. Ele visitava repetidamente o mesmo complexo e, possivelmente, ficava no exato mesmo quarto. Ele havia visitado aquele local pelo menos 7 ou 8 vezes antes. Isso permitiu que Israel planejasse a operação com meses de antecedência. Eles plantaram a bomba, monitoraram o local e esperaram o momento certo. Na noite do ataque, às 2 da manhã, o dispositivo foi detonado remotamente. Mas aqui está um detalhe que quase arruinou tudo. O ar-condicionado no quarto de Haniya quebrou e ele teve que sair. Havia uma preocupação de que ele mudasse de quarto. Mas no final, o ar-condicionado foi consertado e ele voltou para o quarto original. A precisão do ataque é impressionante. O explosivo atingiu exatamente o quarto onde Haniya estava hospedado. Não houve danos colaterais significativos. Foi uma eliminação cirúrgica. A grande questão que o Irã ainda se faz hoje é: como o Mossad conseguiu fazer isso? Claramente havia um informante ou múltiplos informantes dentro das organizações de inteligência iranianas, o que permitiu a Israel obter o nível de acesso e informação necessários. Pense nisso. Para plantar uma bomba em um complexo protegido pela Guarda Revolucionária, Israel precisava de acesso físico ao local, conhecimento dos protocolos de segurança, informações sobre a rotina de Haniya, capacidade de comunicação para detonar o dispositivo remotamente. Tudo isso aponta para uma rede de operações dentro do Irã. Desde que esse ataque aconteceu, o pânico e o medo se instalaram no coração do governo iraniano. Eles iniciaram uma caça às bruxas procurando informantes, mas imagine o nível de desconfiança e medo que isso criou. O comandante da Força Quds, Kahani, desapareceu por 3 semanas inteiras após o ataque.